Se puder projetar para mim Atos capítulo 3, do verso 1 ao 4. Volta rapidamente, não perca aquilo que Deus quer fazer em você e através de você. E eu quero falar hoje sobre os filhos convictos. Diga assim: filhos convictos. Quando a palavra convicção, quando você ouve a palavra convicção, o que vem à sua mente? Certeza. Certeza tem a ver com o que a palavra de Deus diz lá em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 11, verso 1. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, e a prova e a convicção das coisas que se esperam. Diga assim: certeza. E nós fomos chamados para andar como filhos da certeza. Diga assim: filhos da certeza. É filhos que têm certeza que Deus vai manifestar algo poderoso. É filhos que têm certeza que Deus não vai os deixar na mão. É filhos que têm certeza que Ele e a sua casa servirão ao Senhor. É filhos que têm a certeza que 1000 cairão à sua esquerda, 10.000 à sua direita, mas nós não seremos atingidos. São filhos da certeza. E a primeira característica sobre os filhos da certeza, diga assim: eles olham para o alto. Diga assim: eles olham para o alto. Da onde que vem o seu socorro? Do alto. Você foi projetado aonde? No alto. O seu pai mora onde? No alto. Então, filhos convictos têm que olhar para o alto. Olha o que a palavra de Deus diz em Atos capítulo 1, capítulo 3, verso 1, diz o seguinte: e Pedro e João subindo ao templo, a hora da oração nona, e era carregado um homem coxo de nascença, ou paralítico, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ora, e vendo ele a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que dessem esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, e disse: olha para nós. Então, aqui é só um exemplo, ok? Você vai representar o paralítico aqui, o coxo. Então imagine que eu... Vem cá, Elcio. Você vai ser o Pedro ou você vai ser o João? Você é o Pedro, você é mais duro do que eu. Eu sou o João, então. Então olha só. Então está aqui Pedro e João. Saíram de casa, fizeram aquela comunhão maravilhosa, e estão indo para o templo, para orar. E o templo está ali. De repente, na hora que nós iremos entrar, Pedro e João, no templo, a Bíblia diz que o paralítico pede o que para Pedro e João? Esmola. Qual que é a esfera que um paralítico fica? Ou um paralítico ele vai estar na cadeira de roda, ou ele vai estar sentado no chão. Aquele estava sentado aonde? A esfera que ele está é uma esfera natural, uma esfera baixa. Pedro e João, eles estavam em pé ou estavam sentados? Eles estavam embaixo ou estavam no alto? O que Pedro e João falam para eles? Olha para nós. Olha para o alto. Olha para o alto. Eu vou dizer para você, é tempo de nós olharmos para as pessoas e falar: olha para nós. Olha para o alto. Não era ele, mas era a glória que estava através deles. Amém? O paralítico já foi curado, já, em nome de Jesus. Aliás, irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu sinto o Senhor te dizendo que já por 2 vezes na sua vida você teve uma grande guerra com o natural. O diabo quis conduzir você para o natural e 2 vezes seu ministério parou. E a terceira, por esses dias, ele está tentando. Mas eu sinto o Espírito de Deus dizer para você que essa glória que você vai receber nunca mais vai deixar você no natural. Eu sinto o Espírito de Deus ampliando a sua visão. Eu vejo você fluindo nos dons. Por esses dias você enfrentou uma guerra assim no natural. Vai, não vai. Mas o Senhor te deu força e Ele vai continuar te dando força. Deus manifestará glória, graça sobre você. Amém? Então, quando Pedro e João olham para ele, falam: olha para nós. Estava dizendo o seguinte: olha para o alto. Quando Abraão, que é conhecido o pai da fé, diante de muitas coisas que iriam levar para o natural também, quando Deus viu que ele falou: ah, meu Deus, Abraão tá... O que Deus fez para ele? Abraão,
Sai para fora, Abraão. Quando Abraão sai para fora da tenda, o que Deus fala para ele? Conta. Onde que estão as estrelas? Deus estava falando para Abraão: Abraão, é tempo de você olhar para o alto. Colossenses 1:3, Paulo fala que nós temos que buscar as coisas que estão no alto. Nós temos que olhar para as coisas que são do alto. Você, ungido, agraciado, maravilhado por Deus, você tem que olhar para o alto. Você tem que olhar para as coisas do alto. E as coisas que estão embaixo, que Paulo está falando, tem a ver com a guerra, que eu tenho percebido nesses dias. São as coisas rotineiras, as coisas comuns. E às vezes os filhos de Deus, eles se perdem nessas coisas comuns, coisas naturais. Ah, mas será que vai acontecer? Ah, mas o meu trabalho, ah, mas o meu carro, ah, a minha casa, os meus filhos, isso e aquilo. É tempo de você olhar para as coisas do alto. Às vezes, como pastor de igreja, às vezes você tem o desafio de trazer os irmãos para a conferência. E às vezes nós ouvimos: ah, pastor, mas é o único dia que eu tenho para lavar feriado, lavar minhas roupas, isso, cuidar da casa, isso, daquilo. Irmãos, eu vou dizer para você, quando nós começamos a perceber e andar na esfera das coisas do alto, a nossa percepção muda. Esses dias eu falei algo, mas depois eu vi que eu falei besteira. Eu falei que a nossa vida aqui, ela seria no mínimo 1% daquilo que nós viveríamos na eternidade. Nós vamos passar a eternidade com Cristo. Só que eu estava fazendo o cálculo seguinte: alguém que vive entre 80 e 100 anos, se fosse 1%, multiplica isso 99 vezes a mais, quanto é que daria? 1000, é isso? Ou mais, 10 mil. 10 mil. Você não vai viver 10 anos na eternidade. Você não vai viver 10 mil anos na eternidade. Você vai viver uma eternidade inteira, não tem fim. Então aquilo que você faz aqui, ele é praticamente referente a tempo. Não tem nem como se comparar. Aí você fala: ah, mas eu feriado, eu quero estar na minha casa. Ué, mas a sua casa não é aqui. A palavra de Deus diz, olha para cá. Mais uma vez eu vi uma história de um pregador americano, que Deus o chamou na África, para ir para a África, implantar igreja. E ele foi muito novo para lá, ele tinha por volta de 17 a 18 anos, e passou lá 30, 40 anos na África. Na África, assim, bem lá no fim da África. E a história diz, não a Bíblia, que passado alguns anos, ele iria retornar para sua casa, segundo ele, nos Estados Unidos. E no mesmo dia que ele estava voltando, que ele estava descendo do aeroporto, o presidente dos Estados Unidos na época estava voltando de uma viagem também. E o aeroporto dos Estados Unidos estava lotado de gente. Mas não era por causa dele, era por causa do presidente dos Estados Unidos. E faixas, aquela torre, repórter, tudo aquilo. E uma tristeza tomou o coração dele. E ele chegou e falou para Deus: Deus, há mais de 30 anos eu dei a minha vida pela sua obra, em pró dos meus irmãos e dos seus filhos. E hoje, quando eu volto para minha casa, não tem uma pessoa me esperando. E o presidente dos Estados Unidos, há uma multidão. Ele ficou quieto. De repente o Espírito Santo falou com ele: quem disse que você voltou para casa? Você não está na sua casa ainda. No dia que você chegar na sua casa, você vai ver o tamanho da festa que eu tenho preparado para você. Aqui não é a sua casa. Aqui é só um momento. Aqui é só uma parada. Mas existe uma viagem por toda a eternidade, que eu e você iremos percorrer essa eternidade. Mas você precisa entender que você precisa olhar para as coisas do alto. Diga para o seu irmão: você precisa olhar para as coisas do alto. Diga amém. Segunda coisa: filhos cooperam com o trabalho do pai. Diga assim: filhos cooperam com o trabalho do pai. Tem alguns filhos aqui que trabalham com seu pai secularmente? Levanta a mão. E eles têm cooperado?
Às vezes. Mas estão cooperando sim. Então, 1 Coríntios capítulo 3, projeta para mim. 1 Coríntios 3, 9. Paulo fala que nós fomos chamados para serem cooperadores. Eu e você fomos chamados para ser cooperador do Senhor, cooperador da obra de Deus. Deve projetar 1 Coríntios 3, 9. Diz que nós somos cooperadores. Qual que é o trabalho, qual que é o papel, melhor dizendo, de um cooperador? Cooperar, facilitar. E esse é o desafio dos filhos de Deus. Eu, quando entrei esse ano de 2018, falei: Senhor, eu quero atrapalhar menos o Senhor esse ano. Porque quanto menos eu atrapalhar, mais o Senhor vai se manifestar através de mim. Quanto menos eu atrapalhar, mais o Senhor vai fazer. Eu vou dizer para você, o meu e o seu trabalho é atrapalhar menos e facilitar mais. E nós podemos fazer muitas coisas para facilitar isso. E por causa dessa vida natural que nos rodeia, às vezes nós queremos dificultar para vir numa conferência, para vir no encontro de líderes, para ir para a célula, para dizimar, para ofertar uma série de outras coisas. Nós dificultamos. Mas isso, mas aquilo, mas esse empecilho. Hoje você vê que com certeza chegou muitas pessoas acima das 9 horas da manhã. Mas eu sou até repetitivo nas minhas comparações. Mas se nós tivéssemos um sorteio aqui às 8 horas da manhã, às 8, hein? Para dar 2 carros zero para os primeiros que chegassem, com certeza teria um avivamento aqui às 8 horas da manhã. Por quê? Porque nós não estamos facilitando. Entende o que eu estou dizendo? É muitos empecilhos, é muitas coisas, muitos problemas. Pastor, mas e os problemas? Ou você vai ser a solução, meu irmão, ou você vai ser o problema da história. E nós fomos chamados para ser a solução. Nós fomos chamados para ser a resposta de Deus para o mundo. Nós fomos chamados para ser os filhos manifestos da glória do Senhor. Fala para o seu irmão, ou você vai ser a solução, ou você vai ser o problema a ser solucionado. Pergunta para o seu irmão, quem você vai ser? Então diga para ele, então vamos facilitar a obra do Senhor. Diga glória a Deus. Diga amém. Terceira coisa, a vitória está na boca dos filhos. Abra para mim lá em Ezequiel capítulo 37. A vitória está na boca dos filhos. Quantos aqui tem orgulho do seu pai natural? Levanta a mão. Eu tenho orgulho do meu pai natural, sempre falo bem dele. Ainda não posso dar um testemunho cristão ainda, porque ele não é. O testemunho do meu pai é que ele é um cara legal, amém? Os irmãos conhecem um cara legal? Que ele sempre trabalhou, entrou na empresa com 14, 15 anos, trabalhou mais de 32 anos na mesma empresa. Assim, começou como um dos mais baixos lá, terminou como um dos mais altos na empresa. Assim, e criou muito bem os seus filhos. Mas em breve eu vou dar um testemunho que ele era um líder de célula, amém? E porque ele não conheceu o Senhor ainda, mas vai conhecer. Então, os pais se sentem orgulhosos quando os filhos dão um bom testemunho do pai. Sim ou não? Você que é pai, você que é mãe, sabe que você se alegra quando o seu filho dá um testemunho ao seu respeito, quando ele dá um testemunho a sua conduta. E por que eu falo isso? Que a vitória está na boca dos filhos. Porque a palavra de Deus diz que a morte e a vida está no poder da língua. E se você usar bem a sua língua, você vai viver bem. Você define o seu cenário. Se você fala que o seu cenário é obscuro, que o seu cenário é contrário, que é difícil, aquilo, que a sua esposa, os seus filhos, o seu esposo, a sua mãe, o seu trabalho, pode se preparar, você vai encontrar dificuldade. Olha o que a palavra de Deus diz, Ezequiel capítulo 37, verso 1, olha o que a palavra de Deus diz: e veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito, olha isso, e Ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale,
e eis que estavam sequíssimos, diga assim, sequíssimos. E ele me perguntou: filho do homem, poderão viver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Passa mais um. Então me disse: profetiza sobre estes ossos. E disse-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. A palavra de Deus aqui diz que o Senhor traz a Ezequiel uma visão de um vale cheio de ossos secos. E eu me lembro lá em Gênesis capítulo 1, no verso 2, a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus estava sobre a terra, só que havia trevas na terra. Pastor, como assim? Eu já ouvi muitas pessoas falando: aonde há o Espírito de Deus, ali é liberdade. Eu creio nisso. Aonde tem Deus, não tem trevas. Eu falo: não é bem assim. Porque se você abrir lá em Gênesis capítulo 1, você vai ver que o Espírito de Deus pairava sobre a terra, mas havia trevas ainda. Então, tem que ter o Espírito e tem que ter a declaração da palavra. Então, se aonde há o Espírito ainda há trevas, eu só consigo concluir que existem muitos filhos de Deus que tem muitas áreas da sua vida que ainda está em trevas. Só que quando que esse cenário mudou? Na hora que a palavra de Deus diz, do verso 2 para o 3, e disse Deus: haja. O que houve? Aí as trevas foi embora. Quantos tem o Espírito? Mas tem que declarar a palavra. Não basta ter o Espírito, é a junção do Espírito e a palavra. O Espírito estava sobre a terra e Deus disse: haja luz, e houve luz. Na hora que você começar a declarar luz sobre a sua vida, você vai ver que as áreas da sua vida serão enriquecidas por Deus. Então pode ser que você entrou aqui hoje e ainda há algumas trevas em algumas áreas. E quando que isso vai mudar? Ezequiel 37, o Senhor clareia mais isso. Deus traz a Ezequiel uma visão e fala para ele: Ezequiel, pode tornar a ter vida novamente? Ezequiel, imagino eu, isso é um pensamento meu, pela resposta dele. Ele olhou e falou: Senhor, está osso isso aqui, hein? Literalmente o osso está osso. Tu sabes. Aí o que o Senhor fala para ele? Então me disse: profetiza sobre estes ossos. Só tinha 3 personagens no meio do vale: Deus, os ossos e o profeta. No meio do vale, no meio da guerra, ou você vai ser o osso ou você vai ser o profeta. Quem que você vai ser? Deus você não pode ser, você pode representar ele, que é o profeta. Você só vai ter 2 opções: ou você vai ser o profeta que vai se colocar e vai começar a declarar sobre os ossos, ou você vai ser o osso que vai esperar algum profeta declarar sobre você. Mas eu quero me colocar na posição do profeta e declarar que se há ossos na sua vida, vai começar a vir carne, vai vir o Espírito, as coisas vão começar a acontecer. Mas como nós entendemos que 1 Pedro 2,9, que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, eu creio que nós estamos não diante de um exército seco, mas diante de um exército do Deus vivo, Deus todo-poderoso. E eu queria convidar você a se colocar de pé. Lembra que eu falei que tinha 2 apelos? O primeiro era para ver se você estava tendo muita guerra para se tornar alguém que você não é, que é natural. E o segundo apelo, na verdade, você vai apelar contra o inferno agora. Você vai declarar: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E você vai ver que vai acontecer um reboliço nas áreas da sua vida. Você não é natural. Você tem a unção do Espírito. Você tem a unção, os irmãos do louvor podem vir. Você tem a unção. E o desafio do diabo nesses dias é calar sua boca, é fazer você ficar quieto, é fazer você se amedrontar com o cenário de ossos secos. Mas eu vou dizer para você: você não vai ser amedrontado, você não será abalado, você vai abalar nesses dias através da palavra de Deus. É tempo de você abalar, o Senhor vai abalar
as portas, vai destruir as travas do inferno contra você. E Ele vai usar você mesmo. Você será a arma mortífera contra o inferno. A palavra de Deus diz que nós somos ministros, labaredas de fogo. Deus tem nos levantado nesses dias como uma geração eleita por Deus. E Deus quer usar você. Na hora que você começar a abrir a sua boca, você vai ouvir o barulho de travas espirituais sendo quebradas na sua vida. Você vai ouvir o barulho de travas sendo quebradas na sua área financeira, na sua área conjugal, no seu ministério. Acredite, célula que não cresce tem problema. O natural das coisas de Deus é crescer. Começa pequeno como semente, mas cresce de uma forma assim incalculável e desordenada, a tal ponto de ser incalculável. Deus quer usar você. Amém? Então eu tenho mais 5 minutos aqui. E nesses 5 minutos você vai fazer um estrago no inferno. Você vai fazer um grande estrago. Você vai ser municiado por Deus. Amém? Eu queria que você levantasse a sua mão. Aleluia. Amém, irmãos? Tome seu assento novamente. Só estou agraciado por Deus que eu vou emendar a segunda palavra também, amém? Mas ela vai ser muito breve. Ela vai ser em minutos. Quantos estão felizes com o que Jesus está fazendo? A segunda característica de filhos convictos que eu ministrei na palavra anterior, fala que nós somos cooperadores do reino de Deus. Diga assim, cooperadores. Então nós somos cooperadores. Diga para o seu irmão, não complicadores, nem dificultadores, se tem essa palavra no dicionário da língua portuguesa. Mas se não tiver, tem nas línguas estranhas, amém? Então nós somos cooperadores. Eu ministrei uma palavra para os jovens aqui, acho que foi na sexta-feira. Quantos estavam aqui na sexta-feira? Você vê que eram poucos irmãos. Isso é a palavra de oferta para os jovens. E eu até, às vezes eu quero falar assim, ele até quer às vezes não falar de Davi, às vezes eu até quero, fala assim, que nem diz o pastor Luiz, na presença de Deus. Mas às vezes eu não consigo, é mais forte do que eu. Então eu só consigo imaginar que Deus quer levantar um exército de Davis, amém? De matadores de gigantes, homens violentos no espírito, cheios da intrepidez, da ousadia. E eu me lembrei do desafio, e nós tínhamos um desafio aqui na sexta-feira. Nós tínhamos um desafio de levantar R$2.500, era isso? 2.000. E nós estávamos mais ou menos com 90. Os irmãos falaram que era 130, mas eu conheço os irmãos como é profético, sempre falar além daquilo que vê. Tinha os 90 e nós levantamos 2.300. Mas Deus deu uma palavra de conhecimento para a equipe. A palavra de Deus lá diz em 1 Samuel capítulo 17, do verso 1 até o verso 9 mais ou menos. Samuel chega na casa de Jessé, unge Davi como novo rei de Israel. Do verso 9 em diante, a Bíblia diz que Jessé envia Davi ao campo de batalha para levar leite, queijo, comida, que suco, uns docinhos para os seus irmãos que trabalhavam no exército de Saul, que era exército de Israel, e Saul até então o rei de Israel no momento, que duraria só mais alguns anos. E quando ele chega lá nesse campo de batalha, ele vê uma cena aterrorizante. Ele vê lá, enxerga um gigante, igual esse rapaz aqui da câmera aqui, forte, né? E ele chega lá, ele estava de pé, e ele estava aterrorizando, diga para o seu irmão, aterrorizando quase 3.000 soldados de Saul, colocando pânico. Não sei se você, em algum momento da sua vida, você já sentiu essa sensação de pânico. Muitos, quando vai chegar dia 5, dia 10, eles ficam assim, até dar uns tiliques. E eles estavam aterrorizados. Por quê? Porque o gigante pedia uma oferta. Pastor, você está tirando de onde não tem, é verdade. Se você for olhar lá, acho que no verso 19 ou a 21, o gigante Golias chega e fala pro exército de Israel o seguinte: eu quero uma oferta. E
E como que ele pregava essa oferta? Dai-me um. Fala para o seu irmão, você não lê Bíblia, não é? Diga assim: dai-me um homem. Dai-me um homem. O diabo, que representava Golias, filisteu, inimigo de Israel, falava: eu quero ver se você tem coragem de dar uma oferta. Pastor, ele não estava pedindo oferta, estava. Porque essa oferta representaria a vida do soldado. Nenhum dos 3.000 homens viu, ou na verdade foi encontrado coragem neles. E Davi chegando com os queijos. Olha para você ver como que essa obra ela é muito louca, né? Às vezes você se converte, quando você chega, você está chegando às vezes com o seu queijo na mão, e com leite, e você vê soldados já com a espada na mão. Só que infelizmente, passados alguns anos, esses soldados, eles vão vender queijo, e quem está com queijo se torna valente, né? A obra é um negócio assim muito louco. E chega lá Davi com queijo, com leite na mão, com as bolachas e tudo mais, e vê aquele cenário. Só que quando ele vê aquele cenário, ele enxergou uma oportunidade. E todo servo de Deus que foi destinado a um avivamento poderoso, ele tem percepção espiritual e percepção da vitória, senso de oportunidade. Davi olha aquilo e não fala nada. Ele chega para os soldados também que estavam lá, amedrontados, e fala o seguinte, faz a seguinte pergunta. Você pode olhar lá depois, do verso 23 e 24 e 25. Quem vencer, quem dá essa oferta a esse gigante, vai receber o quê? Aí falaram para ele o seguinte: ó, vai casar com a filha do rei. Ele tinha 16 anos na época, segundo os estudiosos. Vai casar com a filha do rei e vai sair da seca. Diga assim: vai sair da seca. Vai ficar livre dos impostos, segundo o que se fala. O que se fala não é verdade, né? Nós como empreendedores do reino, você trabalha até entre o terceiro e quarto mês do ano só para pagar imposto. Faz os cálculos depois para você ver. Estava falando que quem vencesse, quem desse aquela oferta, ficaria ele e a sua casa livre dos impostos. Imagina, irmão, você sem pagar imposto. Não porque você não vai pagar, porque você tem que pagar, porque você ficasse isento. Imagine que glória é isso. Diga amém. E o que mais? Vai ganhar uma tenda. A tenda na época era casa própria. Então estava em jogo, diante da oferta dele, sair da seca. Diga assim: sair do deserto, do vale. Amém? Casa própria, milhares de curtidas no Facebook, porque ficaria famoso, sim ou não? Até então ele não tinha nem Facebook. Matou o gigante, nem o Neymar segurava ele nas redes sociais. O que ele falou? Ele não tinha falado de nada, irmãos. Percebe o Espírito. Na hora que ele perguntou novamente, quando ele recebe a confirmação da recompensa, na hora ele ficou com 6 metros, maior do que o Golias. Falou: quem é esse circunciso filisteu? Quem é esse? Eu vou dar essa oferta. E falando para os jovens aqui na sexta-feira, eu fiquei pensando, lembra que nós somos tendenciosos a olhar para o natural? Quantos são tendenciosos às vezes a olhar para o natural? Eu falei: rapaz, segundo a estatística dos pastores e eu, sabe qual que é a média de oferta por membro? Ei, pastor Ezequiel, é R$1,50, R$2? A média de oferta dos nossos cultos, R$2 por membro. Aí eu calculei os 90 que estavam aqui, vezes 2, 180. Eu falei: rapaz, eu falei: Deus, tem 90. E segundo o que dizem jovens ainda. Aí Deus falou comigo, eu senti o Espírito falando comigo: Johnny, o problema não é a quantidade, o problema é se tem Davi. Se tiver Davi, as coisas acontecem. Falei: lá tinha 3.000 contra 1. Aqui tem 90, a probabilidade é menor. Porém, esses daqui são filhos da graça. Aqueles lá não tinham desfrutado da graça ainda daquele exército. E lá no verso acho que 19 ou 20, a Bíblia diz que Davi ouviu o desafio. Ele estava chegando, a Bíblia diz: e Davi ouviu. Você ouviu o desafio agora. Nós temos um desafio de levantar R$3.000. Pastor, você fala numericamente? Fala. Porque você é um Davi.
E nós somos chamados não para ser o problema, mas para ser a solução diante dos desafios e dos problemas. Eu queria que você levantasse todos os empreendedores que nós temos aqui. Empreendedores, pessoas que já têm o seu próprio negócio. Se levanta aí. Você já desistiu já do negócio agora, só na pregação. Vem aqui para frente aqui, todos os empreendedores. Você é um empreendedor. Ainda que o cenário diz que você não é, eu quero dizer que você é. Você é um empresário bem-sucedido, próspero, com recursos. Vem para frente, vem para frente. Quantos estão para se casar aqui? Eu fiz esse apelo na sexta-feira, só que eu não posso deixar você fora do mover. Quantos estão prestes a se casar? Esse ano você vai se casar. Sai e vem aqui para frente. Vem cá. Vocês aí. Não. Aqui, ó. Vem aqui para frente. Fala em casa. Tá, os irmãos ficam. Quantos entraram na faculdade esse ano? Esse ano, você entrou na faculdade esse ano. Vem aqui para frente. A gosto de Deus? Nós temos que perceber a unção que nós temos, sim ou não? Sim ou não? E eu falo isso para os irmãos lá da cidade de Demar. Às vezes eles perdem a oportunidade, às vezes aproveitam. Falam, me chama para ir na sua casa. Principalmente se ela estiver em reforma. Porque quando eu chegar lá eu vou orar e você vai ver que vai vir material, vai vir tudo, sua casa vai ficar bonita. Então você quer que a sua casa esteja bonita? Chama eu e minha esposa para ela tomar um café. Na hora que eu chegar lá você vai ver. É impressionante. Não pelo café, amém? Deus vai dar mais para vocês. Pastor, mais do que os outros? Não. Mais do que os empreendedores ímpios. Porque a Bíblia diz que Ele fará a diferença do ímpio e dos justos. Não sobre os seus irmãos, a sua diferença vai ser sobre o mundo. Eu vou declarar que você vai ganhar mais. Você vai ganhar mais que o ímpio. Você vai prosperar, mas você vai ofertar. Na verdade o ímpio não oferta, mas você oferta mais. E você que vai se casar, quantos aqui que já se casaram e provaram de vários milagres financeiros no seu casamento? Levanta a mão. Nós temos lá inúmeros exemplos de pessoas que prosperaram. Gente, eu vou dizer para você, não será diferente. Eu lembro uma vez que eu fui o pastor Watts foi fazer um culto e eu fui com ele na igreja do apóstolo William. Então você imagina como é que é, né? E eu estava prestes a me casar, eu e minha esposa. Ele ministrou uma palavra de oferta. Eu vou dizer para você, quase que a esposa foi para o gasofilaço aquele dia. Quase foi. Eu tinha 50 reais, vou te falar a oferta, que era tudo que eu tinha só 50 reais, só que eu tinha muitos desafios para casa, muitos. 50 reais não era nem a couve-flor do jantar. Falei, tá! Meu casamento foi uma benção. Foi num lugar bonito, top. Vestido da minha esposa top. Foi aqueles lá, promoção do barato não. Um negócio assim que o vestido que ela ganhou, ele era o preço do carro que eu tinha na época. Você vê que o carro não era tanta coisa, mas o vestido era caro. Era o preço do carro que eu tinha. E detalhe, a gente foi pro hotel lá ainda com dinheiro no bolso. Recebemos mais de 2.000 reais de oferta no dia. Imagina, os irmãos comeram em detalhe. Os irmãos pagaram, acho que era 70, 80 reais. 50, 70 reais para participar do meu casamento. Meu casamento era pago. E tinha mais de 150 pessoas. Fala, rapaz, fala a verdade, hein? Imagina as pessoas pagar para ir no seu casamento. Mas não cobra no seu não. Você nunca cobra pastor. Amém? Não faltou nada. Mas eu dei a minha oferta de Davi. Na hora que o gigante, eu estava falando com o pastor Ezequiel um dia depois disso. Quando Golias pede uma oferta, Deus deu a oferta mais esquisita. Que ele falou, dai-me um homem
Quem que Deus deu para guerrear com ele? Um menino de 16 anos. Para mostrar que não seria na força do homem, mas seria na força do Senhor.